capítulo 17, Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, é encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É amargo, é dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserva dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. E o que falar das instruções dos Espíritos? No que diz respeito ao dever. Nós sabemos que todos nós temos deveres, direitos e deveres. Nós temos mais dever do que direito. E na maioria das vezes nós escolhemos inverter isso. Nós escolhemos ter mais direito do que dever. Os deveres são vários deveres que nós temos. Eu posso citar vários. Mas eu vou citar um dever com Deus, com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, com a espiritualidade. E é nessa hora que nós, quando nós colocamos esse exemplo do dever com Deus, é que nós achamos melhor fazer uma troca. Eu quero os meus direitos com Deus. A gente só sabe pedir. Eu quero, me ajuda,
Eu fiz um vídeo hoje do Vigiai e Orai, que ele fala dos nossos deveres com Deus. Quais são os nossos deveres com Deus? É a caridade para com o próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o perdão, é a empatia. Então, são vários deveres que nós temos, não só com Deus. Porque quando eu falo que o dever é com Deus, porque eu estou falando que é um dever para com os nossos irmãos. Mas que, se nós colocarmos esse direito, esse dever, para com o irmão direto, a gente acaba que a gente, de vez em quando, deixa de lado. Ah, é meu amigo, é meu irmão. Mas quando a gente tem um dever com Deus, aí o negócio fica mais estreito, a porta fica mais estreita, né? Nós vamos sair da porta larga para uma porta estreita. Então, por isso que eu estou falando do dever com Deus, porque eu sei que o dever com Deus, ele vai bater lá em cima e vai descer para o plano terrestre, para com os nossos irmãos. Por isso que ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele está falando, você ama eles como eu amei você. Aí você vai pensar, né? Se Deus me amou, se Jesus me amou, então eu vou ter que amar o próximo. É um espelho que nós temos, né? Então, quando nós temos nossos deveres com Deus, e nós praticamos esses deveres com Deus, é real, é certo, que nós estamos recebendo algo em troca. Não estou falando do toma lá da cá, não estou falando da barganha. Porque com Deus, com Jesus, não tem toma lá da cá, não tem barganha. Tem justiça. Se você planta um pé de manga, se você subir no pé de manga, você vai colher manga. Você não vai colher morango. Então ele é justo. Por isso que eu digo que Deus é justo, que Jesus é justo. Ele jamais vai deixar você varrer para debaixo do seu tapete os problemas que você mesmo criou. Se você criou, você vai ter que resolver. Então, quando nós firmamos esse compromisso do dever com Deus para com os nossos irmãos, nós estamos também sendo beneficiados. Eu vou citar aqui um exemplo. Vamos botar no casamento. Inclusive, aqui ó, vigiai e orai. Vigiai e orai. Deixa eu ver aqui. Bateu agora aqui na minha mente aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui, rapidinho aqui, para poder botar para vocês aqui. A espiritualidade, ela trabalha de uma forma maravilhosa, magnífica. Para quem acredita, para quem crê, para quem tem fé, as coisas acontecem, gente. As coisas não são por acaso. Aqui ó, vamos lá? Convivência familiar. Número 33. Quero ler para vocês aqui. Convivência familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em candinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Selecione os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Então, quando eu coloquei aqui o compromisso com Deus, do nosso direito para com os nossos irmãos, eu agora vou transferir para a nossa família, ok? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu sou um ser errante, em busca da minha melhora íntima, da minha melhora espiritual e moral. Não sou o dono da verdade, não sei tudo, mas Deus está de prova que eu estou caminhando, eu não estou estagnado, eu estou buscando, eu não fiquei cristalizado na minha dor, na minha ignorância. Quando eu falo ignorância, não é ignorância
de mal educado, de uma pessoa grossa. Não. Eu estou falando na ignorância do conhecimento, da parte espiritual. Eu era ignorante. Eu assumo isso. Graças a Deus eu fui liberto dessa ignorância. Então, eu quero trazer essa parte para vocês do compromisso com Deus. Quando você, né, tem um compromisso, tanto o homem quanto com a mulher, quando vocês firmam um casamento, um compromisso de união, e logo em seguida vêm os filhos, que são os tutelados por Deus, estão sendo tutelados a você. Olha, tome conta. Quando isso tudo acontece, quando esse acontecimento ele é abençoado por Deus, ele vira um dever. É o dever de você ser um bom marido, é o dever de você ser uma boa esposa, é o dever de você, tutelado, você, filho, de ser um bom filho. Então, nós adentramos aos direitos e deveres para com a família, ok? E quando nós começamos esses nossos direitos e deveres, nós temos que saber de uma coisa, que o meu direito começa aonde o seu termina, e assim vice-versa. Tanto esposa quanto marido, quanto pai para filho, de filho para pai, de mãe para filho, de filho para mãe. Então, eu digo o seguinte, o meu direito começa onde o seu termina. Isso se chama respeito. Ok? Vou repetir. O meu direito começa quando o seu termina. Então, isso é respeito. Por isso que aqui está falando uma coisa muito importante. Deus criou todos os homens iguais frente à dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. Vocês conseguiram entender? E vou além. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Então, quando nós adentramos a uma família, quando nós constituímos uma família, quando nós firmamos um casamento perante a Deus, quando nós firmamos um compromisso com Deus de receber os filhos como os nossos tutelados, isso é um dever a ser cumprido, que será vigiado por Deus. Então, quando você começa a sair fora da linha, do plumo, isso começa a incomodar, a trazer problemas para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, acarretando problema para sua esposa, ou vice-versa, ou para os seus filhos. Porque hoje, nós, pais, eu falo que eu sou pai ainda. A minha filha desencarnou, está no plano espiritual, mas eu continuo sendo o pai da Larissa. Só que ela não está mais aqui entre nós. Ela está no plano espiritual, mas eu sou o pai da Larissa. Tudo que eu fizer aqui de errado vai refletir para ela. Então nós somos espelhos perante não só aos nossos filhos, mas também para o nosso cônjuge, tanto mulher quanto homem. Então, quando você começa a sair fora do plumo da linha, acontece que isso começa a afetar outras pessoas, trazer tristeza a outras pessoas. E é nessa hora que aquela pessoa que te ama, que quer o seu bem, ela vai brigar por você, ela vai pedir ajuda, ela vai brigar por você, ela vai comprar a sua briga, porque ela te ama, ela quer te ver bem. Ela quer que o lar volte a ser aquilo que era antes. Eu vou dar um exemplo. Não vou citar as pessoas, eu estou falando meu exemplo. Meu exemplo, tá? Eu, Alex,
Eu, antes da minha filha desencarnar, eu bebia muito. E isso trazia, não só para minha esposa, mas para minha filha, um transtorno muito grande, que eu não conseguia enxergar. Eu não tinha dimensões. E eu sempre falava para ela, não, tá tudo bem, tá tudo legal, mas por trás dos bastidores tinha algo errado que estava fazendo a minha esposa infeliz e a minha filha infeliz. Então, foi durante muito tempo, né, a bebida, o álcool. Foram várias situações que eu errei, eu assumo, já pedi perdão à minha esposa, mas que eu não tenho como voltar atrás para refazer tudo aquilo. Mas, já que eu não posso voltar atrás, já que eu não posso voltar no passado, para consertar os meus erros, eu posso fazer um futuro diferente. Posso fazer um futuro diferente. E foi no dia 4 de junho de 2016, quando nós recebemos a notícia da passagem da Larissa ao plano espiritual. Foi ali que eu tive a minha última chance. A última chance foi a libertação do álcool. A espiritualidade, ela me libertou do álcool. No dia 4 de junho eu fui liberto do álcool. Mas Alex, precisou a sua filha desencarnar? Precisou. Porque se ela não desencarnasse, eu estaria ainda bebendo. Não sei se eu estava casado. Se eu estivesse casado, eu continuaria fazendo a minha família infeliz. Mas a misericórdia de Deus para com essa pessoa foi maravilhosa. Por isso que eu amo Deus, amo Jesus, eu amo a espiritualidade. Eu vou servir a Deus até o último dia da minha existência aqui nesse planeta. É um dever que eu tenho. Então, quando eu fui liberto, eu libertei dessas amarras da bebida, a minha vida mudou. Porque a espiritualidade sabia que se eu continuasse a beber, hoje eu não estaria aqui com esse nosso canal Alex de Almeida, hoje eu não estaria aqui fazendo vídeo, eu poderia ter cometido suicídio, separado, não sei. E nem quero pensar nisso. Eu quero pensar no futuro, como eu falei, que eu quero modificar. Então, esse é um dever que eu poderia ter consertado lá atrás, mas infelizmente eu não consegui. Então, eu hoje estou colhendo os meus direitos. Deu para entender? Eu estou colhendo hoje sem o toma lá da cá, sem a troca. Não foi barganha. Não foi assim, Senhor, se eu parar de beber, o Senhor vai botar minha vida em paz? Você vai fazer eu caminhar tranquilo? Não foi dessa forma. Quando eu fiz esse firmamento com Deus, com Jesus, com Nossa Mãe Santíssima, com toda a espiritualidade, até mesmo com a minha filha Larissa, eu não pensei o que eu poderia receber em troca. Mas eu recebi o respeito do próximo, a alegria da minha esposa de não me ver mais bebendo, a alegria da minha filha de não me ver mais bebendo. Como eu disse, nós somos espelhos dos nossos tutelados. Se hoje você bebe, se hoje você fuma, se hoje você usa droga, você está sendo espelho para seus filhos. Amanhã ou depois os seus filhos vão fazer a mesma coisa. E os filhos deles vão fazer a mesma coisa. E os filhos deles vão fazer a mesma coisa. E os filhos deles irão fazer a mesma coisa. E você já parou para pensar que amanhã, quando você fechar os seus olhos e você retornar ao plano espiritual, você já parou para pensar que ao reencarnar você vai voltar para essa família, para dar continuidade na sua caminhada? E o que você plantou, você irá colher. Você pode pegar um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, um pai drogado, uma mãe drogada.
E aí você vem com o véu do esquecimento, né? Você vem sem saber de nada, e aí depois você fica se perguntando: poxa, por que minha mãe bebe tanto? Por que meu pai bebe tanto? É bem por aí. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande. E eu consegui enxergar essa responsabilidade nesses 7 anos e 6 meses que tem o desencarne da minha filha. Eu consegui aprender bastante coisa. E é por isso que eu busco, eu procuro passar para vocês. Então, quando fala dever, com as instruções dos Espíritos, aqui está dizendo: o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo das suas próprias causas. Então, quando você entra nessa situação de escravo das drogas, da bebida, do vício, você vai ser o próprio julgador de você mesmo. Não será Deus. Não vai ser Deus que vai te julgar. Você plantou, você vai colher. Correto? E eu falo um pouco mais. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse do coração. Então, quando nós temos o nosso dever ali alicerçado, preparado, dificilmente a gente vai querer cumprir. Por quê, Alex? Por causa que contradiz com as nossas seduções e o interesse que está no nosso coração. Ah, eu vou beber para ficar feliz. Quem disse? Eu pensava assim: ah, meu time perdeu, eu vou beber para ficar feliz. É algo temporário. Amanhã você vai acordar com uma puta dor de cabeça. Desculpa a expressão, mas você vai acordar com uma grande dor de cabeça. Seu time continua perdendo. Você não ganha nada com isso. Você tem que trabalhar. Você gastou dinheiro. Vai gastar dinheiro comprando remédio. Eu acho que a felicidade a gente pode alcançar de outras formas. Quando nós pensamos dessa forma, é porque nós buscamos uma válvula de escape para beber, para fumar, para se drogar. E assim vai. Porque o motivo maior não é aquilo que você está falando que é. O motivo maior é que você não vive sem aquilo. Você virou um prisioneiro. Mas tem saída. Você, marido, você, esposa, vocês podem ter a certeza, vocês terão e têm a ajuda da espiritualidade. Vocês terão a ajuda dos seus cônjuges, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus amigos. Basta você estender a mão e ser humilde o bastante para falar: eu preciso e quero ajuda. Para que você continue fortalecendo os seus deveres, para que você continue praticando tudo aquilo que você se comprometeu no plano espiritual. E assim, com seus deveres em ordem, com certeza, os direitos irão chover, irão inundar a sua vida. Então, que vocês possam ter essa intenção de continuar praticando os seus deveres em busca dos seus direitos com Deus, com os seus irmãos. Para finalizar, a obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Vou repetir: a obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. A sua obrigação com Deus não vai cessar. Ela não cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno. Então faça o bem para refletir, né, as virtudes do Eterno, de Deus, que não aceita um esboço imperfeito. Você não é imperfeito. Você é a perfeição, semelhança de Deus. Que não aceite
aceita um esboço imperfeito. Por quê? Quer que a beleza de sua obra, você é uma obra na mão de Deus, você é filho de Deus, resplandeça diante dele. Deus só quer uma coisa de você, ele só quer que você vença, que você continue a sua caminhada, que você consiga fazer pelo menos a metade daquilo que você planejou no plano espiritual. Deus quer a sua vitória. Deus quer adentrar aos vossos corações e fazer morada. Só que a porta do coração, ela só abre por dentro. E só quem tem a chave é você. Deus jamais vai arrombar a porta do seu coração. Jesus jamais vai fazer isso. Nossa Mãe Santíssima, então, eles estão esperando você abrir essa porta. Deixa Deus, deixa Jesus, deixa Nossa Mãe Santíssima adentrar os vossos corações e fazer morada. E assim, nós vamos praticando os nossos direitos, os nossos deveres, em busca dos nossos direitos. Lembrando, sem o toma lá da cá, sem a barganha. Porque com Deus, com Jesus, com Nossa Mãe Santíssima, com a espiritualidade da seara de Deus, nosso Pai, não tem barganha, não tem troca, não tem toma lá da cá. E repito para vocês, Deus é justo, Deus é justiça. Coloca isso no seu coração, tenha isso na sua mente, na sua alma. Ok? Então,